o vídeo número 1. Vamos colocar o vídeo número 1 para aí? Vamos colocar agora, André. Obrigado, meu amigo. Por que traduziu como adorança? Porque ad orare, os, boca, ad, é beijar. Então tem o mesmo sentido etimológico do grego. Mas não não está se falando de latria. Se ele quisesse falar de adoração no sentido de idolátrico, teria usado a palavra latria. Mas vamos lá. Tem bastante coisa que o senhor falou. Por que Deus precisaria imunizar Maria do pecado? Porque o desígnio da criação, ele não é maior que o da redenção. E se Deus criou Eva sem pecado, ele não poderia ter criado Maria em pecado. Uma vez que nós temos já desde os padres da igreja muito antigos a analogia entre Maria e Eva e Cristo no Adão. Isso está presente em diversos santos padres antigos. Porque o anjo a chama de Recharitomene, inclusive como nome próprio. Agraciada, cheia de graça, né? Então, antes de ela dar o seu consentimento para a encarnação. Então, o anjo lhe dá esse nome previamente a isso. Em terceiro lugar, mais do que é uma razão mais teológica, porque Jesus não passou por Maria, ela não é apenas uma porta pela qual ele passou. Ele tomou carne dela. Ou seja, a matéria-prima da humanidade santíssima de Cristo, que tira o pecado do mundo, não pode ser pecaminosa. Então há uma necessidade pelo próprio desígnio da redenção. Claro que padres da igreja como Orígenes não é padre da igreja, é o escritor eclesiástico, porque, enfim, caiu em heresia e tem outros problemas, mas os padres da igreja, algumas vezes sim, São Bernardo, etc., eles têm dificuldade em lidar com a ideia da Imaculada Conceição, porque ela parece relativizar a redenção universal de Cristo. E ela mesma diz no Magnífica: a minha alma magnifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Ou seja, Cristo a salvou também. O problema é um modo de salvar. A Imaculada Conceição não é uma espécie de exceção na universalidade salvífica de Cristo. Cristo a salvou por antecipação. Do mesmo jeito, eu posso salvar alguém que foi jogado num rio, eu posso lá mergulhar e tirar a pessoa do rio, ou eu posso salvar preservando a pessoa de cair no rio. Foi o caso dela. E isso por causa da relação única que só ela tem com ele, que é essa relação de lhe ter dado a humanidade santíssima. Por isso que, por exemplo, tem textos de São João Crisóstomo falando coisas parecidas, tem textos aqui, como o senhor diz, de Orígenes, que ela pecou, mas essa verdade de fé não se entendia de maneira clara e distinta ainda, justamente porque não havia um instrumental teológico adequado para isso. Digo mais, um dos maiores teólogos da Igreja Católica, que é São Tomás de Aquino, ele não aceitava a Imaculada Conceição. Porque ele a entendia como se fosse uma exceção à universalidade salvífica de Cristo. Depois que, por exemplo, o senhor citou São Bernardo, que fala do antes e do depois, aliás, foi depois de São Bernardo e de São Tomás, que ficou claro que não precisa de um antes ou de um depois, né? Ou seja, alguém pode dizer, se ele a salvou antes, ela não foi salva. Se ele a salvou depois, então ela não é imaculada. Até que nós chegamos à ideia de... ele não salvou nem antes nem depois, foi no ato da concepção. O Alfonso Murrado, eu reputo as mesmas causas do Raymond Brown para tratá-lo aqui. Por fim, prosquinel. Olha, nós temos eu antes de vir, eu fiz prevendo que poderia surgir, fiz uma pesquisa de textos bíblicos em que aparece prosquinel. Abraão se prostra diante dos 3 homens, Gênesis 18. Ló se prostra diante dos 2 anjos, Gênesis 19. Jacó se prostra diante de Esaú 7 vezes, Gênesis 33. A família de Jacó se prostra diante de Esaú, Gênesis 33, 37. Os irmãos de José se prostram diante dele, Gênesis 42. Mais uma vez, os irmãos de José se prostram diante dele, Gênesis 43. Judá e seus irmãos se prostram diante de José, Gênesis 44. Jacó se prostra sobre o seu cajado, Gênesis 47. Depois, o povo se prostra diante de Moisés. Moisés se prostra diante do seu sogro, Êxodo 18, 7. Enfim, tem mais. Tem aqui várias páginas aqui, pelas 4, 5 páginas de citações de prosquinel, que não é idolatria. Então, é muito importante diferir as duas coisas. Quer dizer, o culto de latria, que é exclusivo de Deus, nunca foi dado a Maria e aos santos. E os próprios reformadores reconhecem isso, que nós temos o mesmo Deus, nós todos cremos na Santíssima Trindade.
Tá aí, a gente vê esse primeiro vídeo aí falando sobre, né, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora e também sobre a idolatria, né, que tá repercutindo muito na internet e muitos dos nossos irmãos evangélicos acusando aí aos católicos que eles adoram, né, que a Virgem Maria, isso e aquilo, porque, né, do que ouviu falar no Vaticano com relação ao que está acontecendo hoje. Então, esse vídeo é muito importante para que ele possa cada vez mais esclarecer a mente das pessoas, né, André? Isso, eu sei que o vídeo tem um debate muito teológico profundo, conhecimento da linguagem grega antiga, do hebraico aramaico, etc. Como foi feito, por que foi falado, que são discussões teológicas da igreja e que tem ganhado, se intensificado com as acusações protestantes. Mas perceba o que ele diz no final, nem os reformadores, quem são os reformadores? Calvino e Lutero, que praticamente trouxeram o protestantismo à luz da humanidade, né? À luz, né? Às trevas da humanidade, podemos assim dizer, eles não discordavam das coisas teológicas dentro da igreja. Eles discordavam da tradição da igreja, mas essas questões eles não discordavam. Isso veio se modernizando ao longo. Ou seja, você consegue ver que é o avanço do inimigo de Deus incutindo dentro de uma pseudo-intelectualidade, né? Dentro dessas religiões, usando as pessoas para estar indo de encontro, principalmente atacando Maria. Nós precisamos entender por que católico, nós precisamos entender essa grande perseguição à Nossa Senhora, porque ela foi prometida a Deus que poria inimizade entre ela e a serpente, entre a mulher vestida de sol e a geração da serpente. Deus proferiu isso, foi Deus que proclamou essa profecia, foi Deus que instruiu que isso aconteceria, então isso vai ter que acontecer, dentro até hoje, como nós vemos, da própria Igreja Católica. Então Maria sempre foi perseguida, ela sempre foi perseguida dentro da igreja, ela sempre foi, digamos assim, meio que, às vezes, não dada a devida importância que ela merece, e a gente vê uma completa distância entre o que essas pessoas de outras religiões e seitas falam, do que as mensagens do profeta, de Jesus falando, e uma mensagem que Jesus falou recentemente, que diz o seguinte: quem não tiver respeito pela minha mãe, eu nem escuto em oração. Então, se a pessoa faz isso de caso pensado, com ódio no coração, ele nem escuta, são palavras de Jesus. Se você achar que está errado, brigue com Jesus, porque foi ele que disse, eu estou repetindo as palavras dele. Não sou eu que estou dizendo, não é o André que está dizendo. Jesus que diz isso através do profeta. Então, se você não aceita a mãe, se você não aceita a escolha de Deus, que é escolher ela como mãe de Deus, a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, esposa da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, e filha da pessoa da primeira Santíssima Trindade, que é Deus Pai Criador, então você é mais importante que São José, você é mais importante que o anjo, você é mais importante que Deus, porque você quer determinar a Deus o que deve ou não deve ser feito, né? Há um questionamento também que o sacerdote falou, e não deixou muito claro, mas que eu repito. Pensa comigo, Rony, por que Eva foi criada sem pecado e não trouxe Deus em seu ventre? Né? Por que Eva foi criada sem o pecado, sem trazer Deus em seu ventre, né? Foi criada. Então Maria, que foi criada, prometida, profetizada, desde Gênesis, que viria o Salvador, né? Que tem todo o preparo para que Jesus venha no Antigo Testamento, para a vinda do Messias, porque ela não podia ser concebida sem pecado? Porque essa exclusividade seria só de Adão e Eva. Será que não entra na cabeça das pessoas que a obra da criação não pode ser maior que a obra da redenção? Porque se a obra da redenção for menor que a da criação, Jesus não salvou ninguém, então. Então é uma questão lógica, até que as pessoas que não têm muito essa profundidade teológica compreendem facilmente. Como que uma coisa que vai salvar da outra pode ser menor que a coisa que vai se salvar? Ou ela é maior e mais importante, ou ela não é. Não tem como ela ser, não tem como a obra da redenção, sendo menor que a da criação, conseguir salvar toda a obra da criação, que é o que acontece através de Nossa Senhora, corredentora, sim, diga-se de passagem, nossa medianeira. Queira o Papa atual ou não, sim, isso não vai mudar nos corações dos verdadeiros devotos marianos e fiéis a Jesus Cristo. Porque para amar o filho, você tem que honrar a mãe. E se você não honra a mãe, você não ama o filho. E se você não ama o filho, você peca contra o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é só Deus Pai no primeiro mandamento, é todos os três, a Santíssima Trindade, que são um só. Então, quando você
afronta Deus nas suas decisões, você não o respeita. E se você não o respeita, você cai em pecado mortal. Certo, Rony? Exatamente, viu, André? Se o pecado entrou no mundo através de uma mulher, que foi a Eva, o mundo será salvo através de uma mulher, que é Nossa Senhora, né? Que a própria palavra fala isso, que ela esmagará a cabeça de Satanás, e também nas aparições de Fátima fala sobre o triunfo que viria sobre o mundo através da oração do Santo Rosário. Isso, Rony, isso mesmo. Rony, só queria dar um mini depoimento sobre isso. Tem um certo tempo que eu venho trabalhando, guardando vídeos, imagens, tentando montar digamos, um documento, um material para poder fazer um programa especial. Que eu entrar em contato com você e com o seu Eugênio, para a gente falar justamente o tema do programa ser em defesa de Maria. E, por coincidência, aconteceu da gente começar a ter que antecipar isso, ou seja, eu estou um tempo trabalhando e porque não saía isso, aconteceu de sair essa questão do Papa, né? E parecia que eu já estava preparado para falar certas coisas, porque eu já vinha trabalhando nisso. Agora, como que eu ia saber que eu ia precisar desses argumentos, eu ia precisar desses estudos, eu ia precisar dessas coisas, num momento tão oportuno quanto o que aconteceu semana passada, e como que vem acontecendo agora, o depoimento da própria irmã Nara, que tem muito a ver com a devoção à Nossa Santíssima Virgem Maria, com o depoimento das pessoas que aqui passam, com todo esse material que a gente está trazendo em defesa de Maria. Então, o título que eu queria fazer do nosso programa, do podcast, era Em Defesa de Maria. E agora nós estamos praticamente há 2 programas seguidos, tendo que fazer essa defesa de Nossa Senhora, para que os verdadeiros católicos não caiam nessa falácia ou desse ardil de Satanás, né?